Boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão nos nossos canais Espiritismo JG em Facebook e YouTube e também a página Espírita em Kardec, Facebook, eh, administrada pelo nosso companheiro Eric, aqui também presente. Pois o tema que hoje vamos refletir é este que vemos aqui rodar em baixo, transição planetária, um duplo desafio de consequências ético-morais, e o duplo entenda-se filosofia e ciência. Já lá iremos, é o que é o espiritismo, e vamos fazer uma análise desta questão que se vou falar muito, transição planetária, o que é isso? Eh, é, um, é uma temporada marcada, começa e acaba essa transição, tem um momento histórico bem definido, ou por outro lado estamos em constante transição. Ehm, Qual é o significado disso, e nomeadamente o que é que o espiritismo pode dizer sobre isso? Como se pode interpretar essa questão tão falada nos nossos dias, eh, com a segunda ótica espírita? Bom, mas isso vai ser o tempo. Para já, saudava o nosso companheiro Eric e desde já lhe pedia para dar início aos nossos trabalhos, orientando-nos numa prece. Eric, por favor. Excelente, João. Então vamos à prece. Deus, nosso Pai, envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons conselhos, suas boas ideias, que possamos progredir cada vez mais em direção a Deus, moral e intelectualmente, até atingir o cume do progresso no estado de espírito puro. Que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo Jesus, que nos ensinou a moral da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, a caridade na sua expressão mais sublime. Que possamos ficar em paz essa noite e que nosso mundo, pela lei do progresso, possa progredir em direção a um mundo mais feliz, a um mundo ditoso, a um mundo onde reine a paz e a soberana caridade e harmonia entre os povos. Que possamos reter em nosso conhecimento todos os aprendizados que teremos nessa noite. E que nosso anjo da guarda, que tem a missão de velar por nós, esteja conosco para nos auxiliar. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos, transitarmos para um ambiente mais propício às nossas reflexões, ao nosso aprendizado mútuo, para o que, desde já, queridos amigos, vos desafiamos e vos convidamos a que também participem com os vossos comentários ou eventuais perguntas. Reservaremos uma segunda parte da nossa palestra, após a palestra, tempo para podermos conversar e responder a eventuais perguntas. Bom, queridos amigos, este era o tema que nós nos propunhamos, discutir esta questão da transição planetária, que temos nós ideia que ela representa um duplo desafio de consequências ético-morais para o espírita, naturalmente. Transição. Transição significa ir de um ponto ao outro, ir de uma dimensão a outra, ir de um momento
a outro, planetária ligada ao universo, aos planetas, aos mundos habitados. Bom, o que é que poderá realmente ser essa transição? O que é essa transição? Como é que se caracteriza? Inspira-nos a ideia de movimento, de dinâmica. É interessante que há um escritor francês, nasceu 3 anos depois de Kardec ter falecido, Marcel Proust, que definia a dinâmica da descoberta, a dinâmica da transição desta Le maneira. vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres lieux. Portanto, em boa verdade, a transição também nos parece que é isto. A transição é uma constante descoberta pelo esforço do homem, uma constante descoberta de mais detalhes da obra divina, mas, na realidade, como Deus criou tudo, então existia de todo sempre essa obra. O que acontece, em boa verdade, é que nós estamos a revisitar aquilo que já tínhamos descoberto, as ditas terras que já tínhamos descoberto, mas estamos a revisitá-las vendo agora com novos olhos. Um pouco como se nós apontarmos um telescópio óptico a partir aqui da Terra para vermos um corpo celeste, pelo facto de ter que atravessar a atmosfera, os raios visuais vão ser condicionados, até vão aparecer cintilação, vai nos dificultar, é como se fosse ruído que ali está, é como se fossem alguns obstáculos. E vamos obter uma determinada imagem. Mas, se nós agora, fruto do nosso desenvolvimento, conseguirmos colocar esse mesmo telescópio fora da atmosfera terrestre, num satélite que lancemos, e apontarmos de novo para esse corpo celeste, já vamos ver detalhes que nós não conseguíamos ver a partir aqui da Terra, uma vez que estava obstruída a visão, estava condicionada pelo ruído, digamos assim, que causava a atmosfera. Portanto, em boa verdade não estamos a descobrir nada que já não existisse, que já até nem conhecêssemos, estamos a olhar melhor para ela com melhores capacidades intelectuais que o homem vai desenvolver. Bom, então, posto isto, e olhando para o Espiritismo, na realidade, ele continua, desde que foi criado como filosofia e continua a ser uma filosofia. Foi também criado como ciência naquilo em que pode levar à comprovação que, para além de justificar filosoficamente, pode depois levar à comprovação e ler daí as leis gerais universais. E desse esforço todo, filosófico e científico, conduzir-nos a orientações de bem proceder para o homem, progredir mais rapidamente em termos morais. Mas essas orientações sempre bem justificadas, filosoficamente tratadas. Ora, então são justificações, são orientações de filosofia moral, que à data de hoje, na transição que houve dentro da filosofia, da filosofia em termos gerais, de Kardec aos nossos dias, a filosofia moral passou a designar-se por ética e é um ramo dentro das atuais filosofias. Mas, claro, o Espiritismo continua a ser sempre as velhas terras, digamos, embora passíveis de ver com novos olhos, continuam a ser sempre aquilo que Kardec definiu nesta obra fundamental de iniciação, que é o Espiritismo, onde ele deixa as duas únicas definições de Espiritismo. São estas. Esta é a primeira, e aqui vemos Kardec a classificar esta doutrina que ele começara a criar
baseando-se nos fenómenos de AIDS civil, que tinham até dado origem a uma religião, a religião espiritualista americana, mas ele, sobre os mesmos fenómenos, olhando pela mesma fenomenologia, deu-lhe um enfoque filosófico e científico e deduziu o espiritismo. Ok? Portanto, e ele, ao dar-lhe esse enfoque filosófico e científico, automaticamente passou a definir o espiritismo como uma doutrina filosófica e uma ciência particular, uma ciência de observação, porque está dependente do meio indireto para observar, nomeadamente, o mundo espiritual. É tipo um telescópio. O que é o telescópio no espiritismo? É o médium. Portanto, ele depois diz que, como ciência, portanto, aquilo que é passível de comprovar são as relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, a forma como elas se estabelecem, as leis gerais e universais estabelecem as várias capacidades de comunicação, e de todo este esforço racional e científico, o que se pretende é retirar as consequências morais, as consequências de bem proceder que dimanam dessas relações com o mundo espiritual, ao recolhermos testemunhos dos espíritos que já passaram pela Terra e tiveram tanto comportamento, o que é que se passa no mundo espiritual, tanto, e ler daí leis gerais e universais ligadas à lei de causa e efeito, que sejam ensinamentos proveitosos para nós progredirmos mais depressa. Ora, mas essas consequências morais, como dissemos, embora no tempo de Kardec não se falasse de ética da forma como se fala hoje, em boa verdade, ele, em todas as orientações que retirou do contacto com o mundo dos espíritos, foram sempre baseadas no controle universal do ensino dos espíritos, pelo que sempre justificadas e comprovadas. Então, essas orientações, essas dicas, essas ditas consequências são de filosofia moral, pelo que à data de hoje seriam ética, olhando as velhas terras com os novos olhos. A segunda e última definição que Kardec nos deixa do espiritismo é esta que aqui vemos, já muito mais centrada só na ciência. Portanto, esta é menos abrangente que a primeira. Portanto, como ciência, ela trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Portanto, em boa verdade, olhando para as velhas terras, estas duas únicas definições de espiritismo, com os novos olhos da transição do nosso desenvolvimento intelectual de há 165 anos esta parte, poderíamos hoje recompor uma definição baseada nas duas anteriores, mas apenas juntando a melhor caracterização das consequências morais, que, em boa verdade, são consequências ético-morais. Pelo que poderíamos dizer que é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, aqui é a grande diferença, que tem por objeto a investigação da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Esta vem diretamente daquela segunda definição de natureza científica do espiritismo. Avançando, poderemos agora olhar para a velha terra da filosofia espírita. E, claro, necessariamente, olhando para as questões filosóficas, nós teremos sempre que revisitar as questões essenciais da filosofia, a diferença entre realidade e verdade, depois olharmos para o espiritismo e percebermos porque é que o espiritismo é filosofia, que características filosóficas tem ele, e depois então olharmos para os conceitos filosóficos ou princípios que são estudados filosoficamente pelo espiritismo. Olhando para as questões da realidade e da verdade, isso leva-nos a que nós investiguemos a raiz da conceituação filosófica. Platão, tido como o pai da filosofia,
ele dizia que a filosofia era o amor ao saber. Depois, ele definia saber como sendo a busca do conhecimento. Em sequência, ele definia conhecimento como a busca contínua da verdade. E por que é que ele dizia que o conhecimento é a busca contínua da verdade? Porque a verdade absoluta é inconcebível para o homem. O homem não tem perfeição para dominar o todo de qualquer realidade ou verdade absoluta. Uma evidência muito clara, uma comprovação muito simples. Olhar para este vídeo. Isto é uma composição que pode ser encontrada num museu num país do Norte de África, que aparentemente parece ser os destroços de um carro de um carteiro, eh, em que o compositor, o autor desta obra, vamos, gráfica, eh, ele arranjou uma janelinha e fez uma orientação muito particular de parte daquelas peças e vendo, olhando por essa janelinha, nós conseguimos ver a cara do carteiro. Ora bem, nós podemos reconhecer aqui tranquilamente três verdades. Uma verdade, uma versão desta realidade. A realidade é aquela composição que é inapreensível para qualquer um de nós, mas vejamos como vejamos, nós podemos, se olharmos pela janelinha, nós vemos a verdade A. Se olharmos de lado, nós vemos a verdade B. Ambas estão certas. Se nós filmarmos como filmamos aquela composição, vemos aquele vídeo que acabamos de ver, que inclui a verdade A, inclui a verdade B e ainda mais. Portanto, é uma verdade mais rica. Mas ainda assim, como foi só tirado da parte da frente e para o lado, não se tomou ponto de vista nem por cima nem de trás, imaginem se o fizéssemos ainda mais detalhes, mais verdades, mais versões da realidade nós poderíamos colher. Pelo que, filosoficamente, isto é incontornável. A realidade ou a verdade absoluta, nenhum homem consegue apreendê-la. O que consegue é olhar para ela e ler dela uma versão, a que se chama verdade. Portanto, a verdade é tão só uma versão da realidade. Portanto, nada tem de dogmático, nada tem de verdade absoluta. E o Espiritismo assim é. E porquê que características nós podemos encontrar nisto? Reparei, a verdade absoluta seria a perfeição. Ora, o Espiritismo é a obra do homem. É obra de homem encarnado e desencarnado, em vários estados de adiantamento. Não é de Deus, não é obra de Deus. É o esforço do homem em entender a obra divina. Portanto, está eivada de imperfeições. Basta só notar que das 11 obras que compõem a codificação fundamental do Espiritismo, Kardec reviu-as a todas com exceção de uma, a Viagem Espírita de 1862. Mas porquê é que ele as reviu? Porquê é que, por exemplo, o Livro dos Espíritos ele reviu por 16 vezes, o Livro dos Médiuns por 11 vezes? Parece lógico que é porque não é obra perfeita. Porque se fosse perfeita, a primeira edição ficava congelada e já está, certo? Portanto, a característica do Espiritismo não é essa. E distingue-se de todas as correntes espiritualistas ou não dogmáticas por esta essência. Portanto, a perfeição é Deus e o homem está muito longe de o entender. Portanto, só Deus é que consegue dominar a verdade absoluta. Porquê? Porque foi Ele que a criou. Agora, quem a observa e não é autor dela, não tem essa possibilidade. Pelo que a filosofia, que é a obra humana, e o espiritismo,
tem características de filosofia, portanto, não trabalha com a verdade apenas com o conhecimento que é a busca contínua da verdade. Pelo que, então, o espiritismo, enquanto filosofia, não pode trabalhar com a verdade absoluta. Só pode trabalhar é com a busca contínua da verdade, a que se chama o conhecimento. Portanto, e que tipo de filosofia é o espiritismo? É filosofia moral. Resultante da transição, olhando para os ramos da filosofia, na sua evolução de há 165 anos a esta parte, hoje poderemos designá-lo com maior precisão como sendo ética. E que bases filosóficas essenciais estuda o Espiritismo? A realidade é uma coisa, a verdade é outra. Se nós pesquisarmos na internet pelas bases filosóficas ou os princípios do Espiritismo, vamos encontrar um número variado. Podereis encontrar 19 numa Wikipédia em português, podereis numa mesma Wikipédia em espanhol e encontrar 12, mas na maioria dos centros espíritas e com vista ao tratamento de assuntos do espiritismo, normalmente estas 5 são suficientes, sendo que estas 5 estão incluídas em qualquer outra das versões mais alargadas, das verdades mais alargadas, das 12 ou das 19. A existência de um Deus único, a maior base filosófica do Espiritismo. A existência do Espírito, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Considerando apenas estas 5, uma delas, que é Deus, nasceu apenas com natureza filosófica. Até hoje, com a transição, não foi possível conferir-lhe natureza científica e não deverá ser possível nunca ao homem conferir natureza científica a Deus. E porquê? Porque pura e simplesmente Deus é único, portanto, quando nós vamos para a ciência, vamos comparar uma grandeza com outra, por exemplo, vamos medir, mas ele é único, vamos comparar com o quê? Vamos medir como? Com o metro, com o quilómetro, e onde é que ele está? Para nós o podemos levar a um laboratório e ensaiar. Não é possível. Deus e nós é como se fôssemos ele, o pintor, e nós os quadros. O pintor realmente pode ensaiar as tintas, os quadros, as telas, mas agora o quadro, o que é que ele pode fazer ao pintor? Nada. Assim estamos nós. Pelo que nós só podemos chegar a Deus pela razão. Ora, razão, justificação, isso é filosofia. Portanto, esta base filosófica, com a transição que ocorreu, com a evolução que ocorreu no conhecimento humano de há 165 anos, esta parte, esta aqui continua apenas a ter natureza filosófica. E porquê? Vejam. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Ao longo das últimas décadas, os cientistas de todo o mundo têm vindo a fazer descobertas que claramente apontam para a existência de um criador inteligente responsável pela concepção de todo o universo. Muitos acreditam que a totalidade do universo é obra do acaso, veio do nada.
Mas se meditarmos com seriedade, o nada não poderia criar o universo, já que o nada apenas produz nada. Qualquer coisa que começa a existir tem que ter uma causa. Veem, queridos amigos, como é que nós conseguimos chegar a Deus? Apenas pelo raciocínio. Apenas por esta dedução lógica baseada neste paradigma que governa todo o conhecimento humano, que é a chamada lei da causa e efeito, que postula que a todo o efeito tem que corresponder uma causa. E se esse efeito for inteligente, a causa também tem que ser inteligente e mais inteligente que o efeito. É o caso, nós somos seres inteligentes, quem nos criou há de ser mais inteligente do que nós. Portanto, só assim nós podemos chegar a Deus, remontando de efeito a causa. Esta causa, primeira que detectamos, por sua vez, é efeito de uma outra causa, e assim sucessivamente, até chegarmos a uma primeira. Aí essa é Deus. Portanto, não há forma outra que não seja pela razão, que não seja de natureza filosófica, que é a crença verdadeira e justificada de chegarmos a Deus. Era assim há 65 anos. Com a transição feita até agora, continua a ser assim e não vemos possibilidade de ser de outra maneira no futuro. Mas nós vimos que deste conjunto todo que se pode chegar pela razão, as bases filosóficas que o Espiritismo estuda, algumas há, daquelas 5, as outras 4, que realmente... Senhores, ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenómenos de ordem misteriosa a que assistimos, para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência. Até à vista, meu caro Allan Kardec. Como vos íamos dizendo, daquelas 5, 4, as outras 4, com exceção de Deus, são passíveis de comprovação de tratamento científico. Já Camille Flammarion, um astrónomo, um cientista contemporâneo de Kardec, que até fez um dos 4 discursos no funeral de Kardec, de que ouvimos este extrato, ele nos diz exatamente isto, que o Espiritismo tinha que entrar agora, continuar já vinha com esse tratamento de Kardec, por isso ele definiu também como ciência, mas continuar nesta senda da comprovação, da ciência, porque o Espiritismo não é uma religião, não tem essa forma dogmática, não tem essa característica que o homem foi atribuindo à filosofia religiosa de a engessar e de a obrigar a estagnar por uma questão de importância das classes religiosas, etc. Não tem isso. É filosofia pura. Está tudo em aberto, tudo em debate, tudo disponível para continuar a transitar planetariamente, universalmente. Ora bem, mas falar de ciência é falar do método científico, que não era conhecido da mesma maneira como é hoje no tempo de Kardec. Na essência, a experimentação estava lá. Mas, daí para cá, na evolução, na transição intelectual da sociedade humana, hoje estabelece-se claramente o que é a ciência. É todo o conhecimento que, tendo nascido filosófico, passa pelo método científico, produzindo leis gerais e universais que explicam os fenómenos que endereçou a montante filosoficamente. Por isso nós vamos rever o método científico nesta perspectiva da transição, vamos comparar com o que Kardec fazia e ver como hoje o Espiritismo continua a poder satisfazer todas as exigências de qualquer uma das ciências irmãs ao seu lado. E depois vamos olhar para
algumas evidências científicas que caracterizam as outras 4 bases filosóficas que consideramos. O método científico, considerado nos dias de hoje, está definido como sendo este conjunto de passos. Começamos por uma observação de um determinado fenómeno, fazemos perguntas para o melhor o caracterizar e começamos por levantar primeiras justificações, chamadas hipóteses. Hipo, primeiro, pequeno, tese, justificação. Digamos que nestes 3 primeiros passos do método científico, em boa verdade, está apenas envolvida a filosofia, está apenas envolvida a razão. É por isso que a ciência é filha da filosofia também. Tudo tem que começar exatamente por hipóteses, por justificações, por justificação da crença que se tem por verdadeira. Depois de termos levantado uma ou mais hipóteses, então podemos passar à subfase do método científico de natureza científica propriamente dita, natureza experimental, laboratorial, em que o que se vai fazer é sujeitar à experimentação, aos fenómenos dia a dia, os fenómenos similares, a ver como funciona. Vamos sujeitar essas hipóteses, essas justificações primeiras que nós levantamos, à realidade, a ver qual delas melhor esclarece, melhor responde, melhor explica o fenómeno em pauta, o fenómeno que estamos a observar. Aquela que, fruto da experimentação, uma e outra vez, da repetição, etc., melhor explicar, à laia de lei geral e universal, o fenómeno que estamos a estudar, e nomeadamente na área do espiritismo, são fenómenos espirituais, então essa ascende à melhor verdade naquele momento. O que é que era? Era uma hipótese que então passa temporariamente a tese. Então passa à crença verdadeira justificada, já o era, e comprovada, passa a ser-lo quando ascende a tese. Mas sem nada ter de absoluto. Nós escrevemos livros, escrevemos relatórios, mas como a transição planetária, universal, o que nós lhe quisermos chamar, é um movimento constante, e na área do conhecimento é um movimento contínuo, então, havendo novas descobertas, há novas interrogações, há novas hipóteses com explicação mais detalhada, há nova instrumentação que nos permite ver melhor. É como começar por ver um corpo celeste a partir da Terra, tendo a atmosfera a condicionar a visão, e vê-lo depois, já com a capacidade de lançar satélites, vê-lo a partir de um satélite. Já são coisas diferentes, com uma maior resolução. Ver as velhas terras com novos olhos. Portanto, neste processo contínuo, o Espiritismo, dedicando-se aos fenómenos espirituais, e nomeadamente naquilo que é filosófico, que é comprovável, é as relações entre nós e o mundo espiritual. Kardec utilizava, no seu tempo, o método experimental, tendo uma ferramenta de tratamento lógico dos dados, chamada o controle universal do ensino dos espíritos, que é a ferramenta que continua válida, porque é uma ciência de observação. Portanto, em que é que isso consiste? Tem 2 passos. O primeiro passo é que as mensagens, as comunicações que nos chegam do mundo espiritual através do médium, tem que vir sempre através do médium, os espíritos não conseguem comunicar diretamente connosco sem ser através do médium. Primeiro tem que passar no crivo da nossa razão, tem que ser justificável aquela crença, aquilo que nos estão a dizer. Se passar no crivo da nossa razão, pode ser uma novidade para nós, pode ser uma contraposição do que já existia. Portanto, a seguir
temos que, como estamos no domínio da observação e não podemos trazer o espírito comunicante aqui para um laboratório, para o interrogarmos, para experimentarmos com ele, nós estamos limitados a fazer o que faz o astrónomo também, que é passar para outro médio. Um astrónomo passa a outro telescópio, a outra luneta, outro astrónomo no outro ponto da Terra aponta a sua luneta também para o mesmo corpo celeste, e se ele observar o mesmo que eu observei no Espiritismo, se ao mudarmos de médio e chamarmos, evocarmos outro espírito, e esse mesmo espírito, a respeito da informação primeira que nos chegou, daquele espírito através do primeiro, disser a mesma coisa sobre uma realidade qualquer do mundo espiritual, então essa coincidência de opiniões começa a dar validade científica, porque é comprovável através do que nos é dito, através da experiência dos comunicadores, através da visão que várias pessoas têm do mesmo corpo celeste. Portanto, quantos mais coincidirem com essa primeira opinião, maior natureza científica tem a primeira comunicação, sem nada ter de absoluto, já que quer os espíritos desencarnados, quer nós encarnados, evoluímos sempre e, ao longo do tempo, fruto da transição, vamos necessariamente conseguir ver as velhas terras com novos olhos. Portanto, o controle universal do ensino dos espíritos é a ferramenta laboratorial desta ciência da observação muito particular que é o espiritismo. Nesta obra fundamental do espiritismo, o Evangelho, logo na introdução, vem lá explicado o que é o controle universal do ensino dos espíritos. E mais adiante, se formos ao capítulo 19, a fé transporta montanhas, no parágrafo 7, lá vem dito que a fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos isto à pressão que intelectual que tem que se fazer no início, quando observamos um determinado fenómeno e fazemos perguntas para cobrir todos os detalhes possíveis, até podermos chegar a uma crença justificada racionalmente de algo, da nossa fé, do que pensamos ser a nossa verdade. Pois a mim soa. Aqui está uma característica filosófica do espiritismo. Mas quando nós partimos para o laboratório desta ciência de observação particular, se nós, por exemplo, consultarmos este manual científico, que é outra das 11 obras da codificação fundamental, o Livro dos Médiuns, se nós formos ao capítulo 20 da influência moral do médium, nós lá encontramos esta frase de um espírito elevado, não miraste, diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa mentira ou teoria errónea. Soa-vos isto àquela pressão que o cientista espírita ou de qualquer outra ciência tem que exercer sobre as hipóteses que levantou, as primeiras justificações que levantou, para apurar qual delas vai ser a tese temporária necessariamente, pois a mim soa. Mas quando chegamos a apurar uma tese a partir das hipóteses criadas, ela é sempre temporal. E o Espiritismo assim o consagra. Kardec, nesta outra obra da codificação fundamental, a Gênese, na parte primeira, no capítulo 1, que fala do caráter da revelação espírita, no parágrafo 55, ele diz que o espiritismo como ciência da observação, que já vimos, vai ao lado das outras. Se em algum momento uma verdade nova no sentido de melhor, se revelar, ele aceitará. Portanto, se conseguirmos ver as velhas terras
com novos olhos e que apresenta e resulta daí uma melhor interpretação. Qual telescópio montado num satélite versus um telescópio usado aqui na crosta terrestre, em que tem que ter os raios visuais condicionados pela atmosfera, pois o Espiritismo aceitará. Aí está esta outra segunda característica que, junto com aquela da pressão sobre as hipóteses, caracteriza qualquer ciência. Por isso, o Espiritismo, declaradamente, comprovadamente, exibe aqui a sua natureza filosófica e a sua natureza científica e continua a sê-lo mesmo agora com o método científico. Aliás, sai até reforçado quando utilizamos esse método também no Espiritismo, uma vez que decorre já da transição intelectual de há 165 anos a esta parte. Como vos dissemos, daquelas 5 bases filosóficas que consideramos como sendo a nossa verdade para hoje, a suficiente para tratarmos este assunto, sobre as quais o Espiritismo se dedica, estas 4, o Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos, hoje, com o desenvolvimento, fruto da transição do conhecimento, da evolução do conhecimento nas ciências que houve de 165 anos esta parte, todas elas têm já mais evidências científicas do que apenas as resultantes do controle universal do ensino dos espíritos. Mas falemos um bocadinho de uma questão que às vezes vemos associada à transição planetária. Na realidade, há um fenómeno astronómico que é este que aqui vemos, que descobriu-se que o nosso sistema solar, o nosso Sol, mais os planetas que orbitam à sua volta, por sua vez, numa escala macro, giram, por efeitos gravitacionais, giram à volta de uma outra estrela muito maior, com poder gravítico muito grande, que inclusivamente consegue atrair todo o sistema solar a ela, que é Alcione, a estrela de Alcione. E não é só o nosso sistema solar, que está ali representado como aquele ORS, bem ali em cima. Não é só o nosso sistema solar que é atraído por Alcione e gravita à volta dela. Também todos estes que nós aqui vemos ao lado nestas órbitas. O nosso, em particular, a sua órbita tem uma característica interessante. Em boa verdade, faz cerca de 25 mil anos, 26 mil anos, e nesses 26 mil anos há 2160 anos que são passados, é quando ele atravessa estas faixas que encontramos aqui a amarelo, que são faixas onde por comprovação se sabe que a luz emitida por Alcione propaga-se com mais facilidade nestes topos da nossa órbita. E, curiosamente, quando o nosso sistema solar tem passado por esses troços da órbita dos 260 anos em cada um dos topos, tem-se verificado avanços interessantes na Terra. Nós estamos neste momento dentro desta faixa amarela, desta faixa onde a luz de Alcione se propaga com mais facilidade. Entramos nela no final do século passado, início deste século, e vamos agora descrever este troço destes 2160 anos, em que se espera, à semelhança do que tem havido noutras eras, por exemplo, quando os egípcios, a civilização egípcia esteve na Terra, estava o nosso sistema solar aqui atrás, nesta outra
mais abaixo, neste topo mais abaixo, agora está ali mais acima. Nós sentimos que os egípcios representaram um grande avanço na altura e também sentimos que o avanço tecnológico, científico que se fez no último século, século XX e agora no século XXI, acelerou muito em relação aos séculos passados, da Idade Média até a Idade Contemporânea. Parece haver aqui alguma relação. Esta estrela Alcione é uma estrela que nós podemos observá-la à noite, para quem queira fazer essa experiência. Ela está, é uma das que está no chamado sete estrelo, é um conjunto de sete, aqui no hemisfério norte vê-se com muita facilidade. Também é conhecido pela constelação das Pleiades, das Sete Irmãs, ou a M45, e está a 400 anos-luz do Sol. Portanto, é isto, é um conjunto de sete estrelas visíveis a partir aqui da Terra, vê-se as sete mais brilhantes. São aqui estão, e Alcione está ali no meio. Muitas teorias e mensagens mediúnicas têm ocorrido relacionado com isso. Os factos que sabemos de dados astronómicos são estes, que vos apresentamos. Reconhece-se, sim, que realmente há uma coincidência de avanços memoráveis na Terra, naqueles troços do topo daquela elipse, onde se propaga melhor a luz de Alcione, mas é tudo quanto sabemos, mas costuma ser muito ligado, a transição planetária costuma ser muito ligada a este fenómeno astronómico. Bom, olhando aqui para as 4 bases que têm natureza científica, já vamos só olhar para uma delas para mostrar um exemplo. A do espírito, a natureza científica dos nossos tempos, da existência do espírito, são as experiências quase-morte, hoje em dia, em que se prova que pessoas que tendo paragem cardíaca, seguida de paragem cerebral, algumas delas ressuscitam e registam memórias naquele período em que o cérebro já estava morto, já estava parado. Então isso significa que a consciência é não local. No espiritismo nós chamamos espírito, mas, portanto, hoje as neurociências já reconhecem isso. Na parte da comunicabilidade dos espíritos, uma muito interessante apareceu a somar-se às capacidades mediúnicas que Kardec já identificava há 165 anos, na área fundamentalmente da mediunidade de efeitos físicos, que é a transcomunicação instrumental, que vem com o advento da eletricidade e da eletrónica, que não existia no tempo de Kardec. Portanto, olhando para as velhas terras com novos olhos, reparei o que isto é. Fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jurgensen
a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Aqui está, amigos, o observar da transição. Começamos por observar Kardec, no seu trabalho laboratorial, limitado às ferramentas que tinha, que era as da transcomunicação mediúnica, porque a eletricidade nem dá. Ele tinha uma ideia do que era a eletricidade na altura, mas nem sequer era utilizada para iluminar as casas, quanto mais para construir aparelhos eletrónicos. Portanto, ele não podia ter este acesso. Mas, com o andar do tempo, e na área das capacidades de efeitos físicos, isto é modalidade de efeitos físicos, aparece também, hoje temos mais uma ferramenta que nos permite colher evidências científicas mais tangíveis, mais do gosto das outras ciências mais ligadas ao mundo físico que encontramos no nosso dia-a-dia, noutras áreas do conhecimento. Portanto, que é a transcomunicação instrumental. Mas, quanto à base da reencarnação, nós hoje temos evidências deste mesmo género, decorrentes de estudos da pedopsiquiatria, psiquiatria de meninos, em que analisa memórias de vidas passadas por crianças em tenra idade, até aos 6 anos de idade, associadas a marcas de nascimento, compatíveis com a forma como essas crianças dizem ter morrido na sua encarnação prévia. E é possível confirmar esses dados historicamente, porque normalmente são meninos que, por exemplo, é um neto que era o seu avô, mas ele morreu, o seu avô, ele não tinha nascido. Passado aí um ano, nasce, reencarna. E então, depois começa a dizer à mãe e ao pai coisas que só eles sabiam, enquanto pai e filho, ou pai e filho. E relata a forma, vem com doenças congénitas, compatíveis com a forma, por exemplo, como tinha morrido quando era seu avô. Vamos ver? Tudo isto levanta com muita contundência e uma probabilidade cada vez maior de que realmente tem que existir alguma razão para que as crianças, não tendo em tenra idade, não têm capacidade para grandes imaginações, virem a contar coisas muito precisas, memórias muito precisas, comprováveis. E ainda por cima associadas a malformações congénitas compatível com a forma como morreram. Portanto, é esta as novas evidências dos nossos tempos, como também na pluralidade dos mundos habitados. Hoje temos um grande esforço da astronomia e da astrofísica em busca de exoplanetas, planetas parecidos com a Terra e que orbitem estrelas como a do Sol, e procuramos neles a água, por exemplo, porque temos ideia que aqui na Terra, ao haver água, há vida, e está muito associada à vida tal qual a conhecemos. Já encontramos 47 muito prováveis, muito parecidos, onde pode haver água e pode haver vida. Ainda não foi descoberta nenhuma vida, pelo menos da forma como conhecemos, mas, por exemplo, a física quântica também nos dá uma mão aqui quando nos comprova matematicamente a existência de não apenas as 4 dimensões que conhecemos no mundo macro, comprimento, largura, altura e tempo, que faz o espaço-tempo, como dizia o Sr. Einstein, mas no mundo elementar da matéria, abaixo dos átomos, que é a área de investigação da física quântica, aí demonstra-se claramente, matematicamente, que existem mais 7 dimensões. Dimensões é lugares onde podem estar, nomeadamente, por exemplo, os espíritos. Onde é que estão os espíritos?
se eles nos veem, nós não nos vemos a eles, em algum lado têm que estar, porque eles são semimateriais, porque têm. O espírito é composto por alma e perispírito, e o perispírito é semimaterial. Se é semimaterial, essa parte está sujeita às regras do mundo físico, às regras da física quântica, por exemplo. Portanto, e então há possíveis teses, há hipótese de justificação de que os espíritos podem encontrar numa outra dimensão a que nós não temos acesso, e eles têm acesso a ver uma dimensão mais que nós, portanto podem estar noutra dimensão no nosso universo ou em universos paralelos ao nosso. Portanto, são estas as evidências do nosso tempo, fruto da transição que a ciência foi fazendo. Mas é claro que de toda esta investigação filosófica e científica, sempre o espiritismo continua a sacar as consequências morais ou éticas. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Buscando que todas as consequências de bem proceder, as orientações de bem proceder, sejam inabaláveis como a nossa fé, mas para a fé ser inabalável tem que se basear na razão. Se tem que se basear na razão, tem que se basear na filosofia. Ora, aquilo que se baseia na filosofia e cujos resultados são regras de bem proceder, morais, então são filosofia moral, são ética. Claro que nessa área continua a preponderar a necessidade constante de nós percebermos o que é o bem e o que é o mal. Não são conceitos exatos, não são matemática, não, são conceitos filosóficos. É preciso sempre entendê-los e apurá-los, cada vez entendê-los melhor e perceber como é que a doutrina pode, como filosofia e como ciência, portanto, progressiva, sujeita à transição resultante da evolução intelectual do homem, como é que ela pode manter a sua solidez. Comecemos pelas questões do bem e do mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Se nós atentarmos nesta última frase que nós vimos da resposta à pergunta 629 do Livro dos Espíritos, está inserida na terceira parte das leis morais. Lá é dito que a moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, se a moral se funda, significa que é resultado de algo, que apoia-se noutra coisa que antes dela já existia. E o que é? É a observância da lei de Deus. O que é isso da observância? Como é que se observa uma coisa? Observar é interpretar, ler. Então isto é um ato inteligente. Então vamos lá imaginar. Temos aqui a lei de Deus, que ninguém a domina. Impossível, só Deus mesmo. Mas como Deus não escolheu nenhum para saber a quem ele dissesse a lei, lhe passasse a cola, a cábula, e não, obriga a todos a interpretá-la, por nosso mérito a chegar lá, então nós estamos condenados a, através da nossa inteligência, fazer um ato inteligente de observar, interpretar a lei de Deus, sacar a melhor verdade possível, elaborar hipóteses, tese, em seu tempo deitar aquela tese fora e encontrar outra, no sentido de identificar as ditas consequências morais, mas que são de filosofia moral, portanto, as consequências ético-morais, que é moral, que é a regra de bem proceder. Portanto, então quer dizer que a moral é resultado deste ato inteligente que, por ser produzido por uma inteligência que não é a de Deus, é imperfeita, embora perfectível. Então, o resultado de uma inteligência imperfeita, imperfeito é. Filosoficamente é assim. Pelo que a moral, a indicação, a orientação ética tem esta característica de progressividade. É por isso que Kardec
reviu as obras, os conceitos que tinha, os conceitos ético-morais que tinha, porque exatamente há uma progressividade. À medida que o homem vai progredindo, vai interpretando melhor a lei de Deus. Um exemplo muito simples é o exemplo do uso de calças pelas senhoras. Há 60 anos a esta parte, a minha mãe gostava muito de usar calças, mas não se atrevia a ir à rua de calças, porque aqui em Portugal era imoral uma senhora usar calça. Dada a transição planetária, universal e intelectual desse tempo a hoje é moral, hoje é bem proceder. E no Brasil é a mesma coisa, e em Espanha é a mesma coisa. Contudo, se já é moral aqui, não tendo sido imoral, tendo sido mal proceder há 60 anos, é agora bem proceder. Portanto, quer dizer que não é perfeita. A ilação moral que se tinha tirado não é perfeita. A moral não é perfeita, é progressiva, como é qualquer filosofia. Mas, ainda hoje, à data de hoje, se esta senhora que está aqui, ou no Brasil, ou em Espanha, ou em Portugal, se transladarem ao Afeganistão, lá estão a cometer um crime se usarem calças, pelo que vão ser apedrejadas, porque é imoral. Estão a ver? Portanto, a moral não é a lei de Deus, é a melhor verdade que temos em qualquer momento sobre ela. Portanto, a moral é a regra de bem proceder em aquela que melhor interpretamos em qualquer momento. Pelo que o Espiritismo sempre nos convoca a continuadamente buscar a melhor verdade, o conhecimento. Portanto, substituindo a regra de bem proceder à medida que o homem melhor conhece. E como o Para Espiritismo pode assegurar-se, manter a no futuro, solidez? a unidade, uma primeira condição se faz indispensável: que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias. O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. O terceiro ponto é que não se imobilize no presente. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Isto nos deixa dito Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868, a 4 meses dele desencarnar. Ele, num artigo que lá está, nesse número de dezembro, com o título de Constituição do Espiritismo, tem vários subcapítulos, um deles é dos cismas, e depois nós podemos também encontrar reproduzido nas obras póstumas. Mas, neste parágrafo dos cismas, ele diz isto que acabamos de ouvir, que o Espiritismo, como filosofia e ciência progressiva por sua natureza, de qualquer filosofia, de qualquer ciência, tem que cuidar de manter a sua solidez. E para o garantir, não é engessar, não é dogmatizar, nada disso, mas antes evitar erros de interpretação, muito ligados até com a nossa linguagem, não utilizar o espiritismo fora das ideias práticas, isto é, não embarcar em utopias que hoje sejam criadas, porque amanhã podem vir a ser uma boa verdade, mas dar tempo a que elas amadureçam. Hoje procurar é destruir aquelas que comprovadamente não são já boas verdades. Portanto, mas voltado para os problemas do mundo atual do homem, resolver os problemas do mundo atual do homem, os problemas morais do homem. E, por fim, não se imobilizar no presente, estar sempre aberto a novas ideias, desde que necessariamente justas. Não é pelo facto de aparecerem novas ideias, novas mensagens, por novos espíritos, que essas são melhores do que aquelas que tínhamos. Nada disso. Podem e virão a aparecer mensagens diferentes, é a visão das velhas terras com os novos olhos sobre o que se passa no mundo espiritual, etc. Mas, nesse momento, se nós encontrarmos que novas verdades
estão em contradição, em oposição às que tínhamos, o que nós temos que fazer é o que Kardec ensinou que tem que se fazer nesta ciência: controlo universal do ensino dos espíritos. Portanto, nós começamos por olhar para a mensagem e vê-la se ela é como se fizéssemos o controle universal do ensino dos espíritos para trás. Portanto, compará-la com a codificação fundamental. Se ela está concordante, apenas com pequenos detalhes novos, ótimo, é a progressão. Se ela está discordante, só por ser nova não colhe. Então, se está discordante, temos que, sem prejuízo de estar a ignorar o novo conhecimento, então cumprir o controle universal do ensino dos espíritos, agora voltado para a frente, isto é, ir para o laboratório científico espírita e começar a evocar espíritos através de determinados médios, a ver da coincidência de respostas em relação àquela nova impressão que nos é comunicada do mundo espiritual. Quantos mais validarem aquela mesma informação por contraposição à que tínhamos, maior validade aquela terá, e então ditará necessariamente a aceitação de uma nova verdade, tal como vinha na Gênese. Não se pode realmente engessar, como tem ocorrido com muitas doutrinas espiritualistas que visam também aquilo que visa o espiritismo, que é o progresso moral do homem. Mas, diferentemente dessas doutrinas espiritualistas que se transformaram na religião como a conhecemos hoje, com forma, com ritos, com sacerdotes, com dogmas, com as verdades sagradas vertidas em livros e tal, o espiritismo não faz isso. Está sempre disponível. Portanto, é um pouco como isto que nós podemos ver aqui. Esta última frase em particular, eu gosto muito dela, porque ela é produzida inclusivamente por um religioso, um jesuíta, cristão católico, mas ele mostra a essência daquilo que já advoga o espiritismo nesta sua característica filosófica e científica da busca da melhor verdade sem nos imobilizarmos no presente. Queridos amigos, era isto que nós tínhamos para vocês sobre estas questões da transição, com o duplo desafio de filosofia e ciência, de consequências ético-morais, que continua a ser. Nós, para vos trazer esta palestra, consultamos todas estas obras que aqui estão. Aqui nestes links podemos ver os filmes na sua duração total, de que apenas extraímos aqueles excertos que utilizamos para a nossa palestra. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir a nossa palestra em várias plataformas eletrónicas, uma em YouTube, Espiritismo JG, e duas em Facebook, Espiritismo JG, e Página Espírita em Kardec. E nós agora vamos então entrar na segunda parte da nossa palestra, em que iremos
colher os vossos comentários, eventuais perguntas, conversar, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar o seu comentário, a sua questão numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail e nós trataremos com a maior brevidade possível e os nossos parcos conhecimentos de vos responder. Meus amigos, era isto que tínhamos para vocês. Antes de passarmos aos vossos comentários, eu ia pedir ao nosso querido Eric que acrescentasse também a sua verdade, a sua opinião e melhorasse inclusivamente também a nossa palestra, porque nós só lucramos olhando, vários olhos olhar para a mesma realidade, juntar as suas verdades, sai mais enriquecedora. Eric, por favor. Excelente, João, a palestra, né? E gostei quando você começou logo definindo o que é o Espiritismo, né? Como Kardec faz nessa obra, que tem esse nome, como uma ciência e uma filosofia, né? E consequências morais, não uma religião no sentido dogmático, né? E como uma ciência tem um método, né? Que é o controle universal que você citou, que aceita novas verdades, né? Mas desde que é progressivo, né? Mas desde que siga um método, siga um raciocínio de passar pelo crivo da razão, do controle universal, né? E aí se enquadra no conceito, né? Kardec coloca no Evangelho de fé inabalável, que é a fé raciocinada, né? Ou seja, Kardec conciliou, né? De maneira científica o princípio da fé e da razão, né? Que não são antagônicos, através dessa fé raciocinada, ou seja, é uma fé que você adquiriu utilizando a razão, os fatos, né? Então, e a fé é justamente essa boa vontade, né, de tomar algo como verdade, né, de crer, no sentido de crença, no sentido de conhecimento também, né? Que o conhecimento é a crença verdadeira justificada. Então, o Espiritismo pressupõe essa fé raciocinada, né? Ou seja, a utilização da razão, né, e do método científico, claro, adaptado ao objeto de estudo, que são os espíritos. Como Kardec coloca o Espiritismo como ciência estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Não é? Interessante que você falou dos 4 princípios ali, né? Você dividiu 4 princípios: a Deus, a alma, a encarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né? E não, então o Espiritismo ele tem um fundamento, né? Mas a partir disso ele se desenvolve, né? A gente poderia colocar, ele tem um núcleo firme, né? E a partir disso se desenvolve, utilizando aqui um termo do filósofo Thomas Kuhn, quer dizer, do filósofo sobre o programa de pesquisa, né? Então, o Espiritismo é um paradigma, né? E como um paradigma ele se desenvolve a partir de um determinado conjunto de princípios bem estabelecidos. E também está sujeito, né, à questão de ser progressivo, né? Como tudo, pela lei do progresso. Mas enfim, excelente, João. Queria dar os parabéns. Muito obrigado, Eric, por também nos sublinhares estas questões que são realmente as mais relevantes e que tu aqui fizeste o favor também de sublinhar, enriquecendo este nosso momento de reflexão. Íamos agora, se estivesse de acordo, Eric, íamos agora ver aqui algumas perguntas que aqui temos. Temos aqui uma primeira pergunta da nossa amiga Shirley Sequeira, que nos pergunta: o que nos diz o livro dos Espíritos sobre os espíritos puros de primeira ordem em relação à aproximação de Deus? Muito obrigado pela pergunta, Shirley. Nós vamos dar a nossa verdade sobre o que lá vem escrito, mas aconselhamos vivamente que a Shirley faça o mesmo exercício. Vá ao livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100 para a frente, e constate por si, porque é bom, porque são 2 visões, 2 verdades sobre a mesma realidade.
E quem sabe a Shirley vê outras coisas que nós não conseguimos ver. O que é que nós conseguimos ver? Espírito, primeira coisa. E não vamos ficar só pelo livro dos Espíritos, porque senão vamos ficar com uma verdade curta, uma verdade que não é a melhor. Mas, olhando para a codificação fundamental, nomeadamente as obras de iniciação posteriores ao livro dos Espíritos, espírito é definido como soma de alma, princípio inteligente, mais perispírito. Quando se fala da escala espírita, só se fala em espírito. Espírito é ser duplo. Alma mais perispírito. Portanto, é aquele ser inteligente que ainda precisa de se revestir de perispírito para fazer encarnações em mundos físicos. Mas atenção que, porque a alma é um ser simples, de acordo com o que é o espiritismo, de acordo com o espiritismo na sua expressão mais simples, de acordo com o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos, de acordo com a Revista Espírita de abril de 1864 e janeiro de 1866, a alma é um ser simples, pode existir simplesmente, e aí é só princípio inteligente, viverá em mundos felizes, enfim, não temos acesso a isso, não sabemos o que isso é. Por enquanto estamos obrigados a viver, estamos num nível de desenvolvimento na nossa transição planetária universal que estamos constrangidos ainda a viver em mundos físicos, pelo que somos espíritos que ora têm corpo, ora não têm corpo, mas vai mantendo o perispírito daquele mundo. Portanto, a escala espírita que Kardec conseguiu interpretar e que os espíritos informaram, só falava de espíritos. Pelo que estamos a falar de ser duplos. E na primeira ordem, até se dá a coincidência que só tem uma classe. Não se conseguiu ver mais longe dentro dessa primeira classe. As almas nem sei bem onde estão, mas a estarem em algum lado têm que estar acima ou dentro ou acima da primeira ordem. Mas como a ordem só fala de espíritos, portanto, também se pode aceitar que as almas, dado o seu estado de adiantamento, ser simples almas, estariam numa outra escala. Bom, de qualquer das maneiras, estão para lá da primeira ordem. O que é que essa primeira ordem, como sendo os seres espirituais mais elevados, mais puros, mais desapegados da matéria, mais conhecedores do universo, com maior experiência, com maior cúmulo de transições planetárias e universais, a respeito de Deus, eles compreenderão melhor a Deus, tal como vimos naquele vídeo inicial. Portanto, eles compreenderão melhor a Deus. Estão-se a aproximar porque entendem pela obra se conhece o autor. Quanto mais eu conhecer da obra de um autor, mais eu conheço do autor. Então, mais próximo estaremos de Deus. Érico, não sei se tu queres complementar de alguma forma. Sim, sim. É interessante referenciar, né, algumas referências, colocar na escala espírita a partir do item 100, né, do Livro dos Espíritos. E quanto à relação dos espíritos puros com Deus, né, eu queria passar uma outra referência aqui da Gênese, né, colocar aqui, que fala dessa relação dos espíritos puros com Deus, né? Diz aqui na Gênesis, no capítulo 1, caráter da revelação espírita, item 10, né? Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que apresentam sobre falsas aparências, né? O que levou São João dizendo: acreditei em todos os espíritos, né? Então,
O importante aqui é essa primeira frase, né? Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Isso também é dito no Livro dos Espíritos, numa das questões, que só os espíritos puros têm contato direto com Deus, né? Os outros recebem por intermediários. Né? Então é a missão dos espíritos puros passar essa mensagem que recebem de Deus para os outros. Né? E aí vai sendo passado. De grau em grau vai sendo passado, né? Então por isso que às vezes se diz que os espíritos puros são anjos, né? Porque essa palavra anjo, ela quer dizer mensageiro, né? Então espírito puro seria isso, ele passaria essa mensagem de Deus direta para os outros, para os demais, né? Já que Deus não entra diretamente em contato com outras ordens, só com a primeira ordem, que é os espíritos puros, né? Lá na primeira parte do Livro dos Espíritos tem até uma pergunta que diz, né, os espíritos compreendem a natureza íntima de Deus? Não. Falta um sentido, que é o sentido que fala vai ser ganho quando chegarmos ao estado de espírito puro, né? Então só os espíritos puros compreendem a natureza íntima de Deus e têm contato direto com Deus. Os demais recebem através de intermediários, né? Enfim. Então, inclusive, às vezes no Velho Testamento, né, se dizia que Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas na verdade eram espíritos, né, que faziam, e os profetas eram médiums, né? Não era Deus diretamente. Enfim. Muito obrigado, Eric, por este complemento também. Íamos passar a outra pergunta. A nossa amiga Shirley, que nos pergunta: quem é Jesus na filosofia moral espírita? Jesus é um profeta, mas é textualmente dito, ou dizem os espíritos a Kardec, que Jesus é o referencial moral mais avançado que teria passado na Terra até ao momento que Kardec coligiu a doutrina espírita. E, por certo, até hoje ainda. Não temos referência de alguém ainda mais avançado. Portanto, mas tenhamos a ideia, e nós já temos falado aqui várias vezes sobre isto, que Jesus é, digamos que, se olharmos para a escala espírita, é claramente um espírito puro. Podemos não conseguir identificar mais nenhum. Mas Jesus, se haver algum espírito puro que os homens da Terra tenham conhecido e que se encaixe dentro da escala espírita, há de ser Jesus. Mas outros haverá. E porquê que outros haverá? Porque Jesus, sendo o nosso irmão, criado por Deus, ele não é o único filho de Deus. Ele é nosso irmão. Deus quer-nos tanto a nós quanto a Jesus. E exige de Jesus o que exige de nós. Pelo que o mérito do progresso moral do Cristo é dele. Mas, claro, tal como ele veio para ser profeta, para ser mestre para nós, para nos ajudar, também ele terá tido mestres. Então, significa filosoficamente, os mestres de Cristo, se o ensinaram, é porque sabiam mais do que ele. Se o ensinaram e sabiam mais do que ele, era porque eram mais avançados do que ele, moralmente. Pelo que, se Cristo é espírito puro, dentro dessa ordem, dessa classe, estarão também os seus mestres. E os mestres dos mestres. Também temos que ter a noção que Cristo apareceu há 2000 anos. A doutrina espírita não existia. Cristo é o ser reconhecido 19 séculos depois, que era o ser mais avançado. Mas porque ele teve mestres, então quer dizer que já havia seres ainda mais avançados que Cristo antes de Cristo.
Podiam é não ter encarnado a Terra. Ok? Então, nós devemos também ter a percepção de que os espíritos que colaboraram na doutrina espírita, na codificação, todos eles eram conhecedores de alguma das religiões abrâmicas, que aceitam Cristo como profeta. Mas atenção, as religiões abrâmicas representam apenas 1/3 do movimento religioso no mundo. Então significa que a maior parte nem conhece a Cristo. E não podemos querer, filosoficamente não cabe na nossa razão, que este terço são os eleitos. Então e os outros? Nos hindus não há seres elevados, e eles vão lá perguntar o que é Cristo, ele não sabe. E é a religião mais antiga da Terra. Os budistas é uma religião mais antiga que o cristianismo. Portanto, nas regiões orientais da China, a região tradicional chinesa, não havia lá espíritos puros. Só os espíritos puros só existem no cristianismo, nas ramas cristãs ou nas abrâmicas? Parece-me que não. No crivo da minha razão não passa. Mas claro que o espiritismo dá-nos um bom contributo nesse sentido ao apontar-nos um referencial que sigamo-lo. Se nós conseguirmos seguir a Cristo, seguramente estaremos a proceder bem. Segundamente, estaremos a progredir normalmente, sem ser exclusivo. Érico, não sei se queres complementar. Sim, bem, é basicamente isso, né, que o João falou. O Jesus no espiritismo, na visão, é um espírito puro, né? Eu tenho até um texto no meu blog, vou deixar aí, que eu listo textos onde Kardec se refere a Jesus como os espíritos falam de Jesus como espírito puro, né? Que tem esse blog Espírita com Kardec. Então é basicamente um espírito puro, né? Lembrando lá do Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, fala da escala espírita, né? Então são 3 ordens: espíritos são perfeitos, terceira ordem, bons espíritos, segunda ordem, e espírito puro, primeira ordem, né? Primeira ordem, classe única. Então Jesus seria um espírito que foi criado simples e ignorante, progrediu, mas por ser mais velho, né, vamos dizer assim, ele chegou ao estado do espírito puro primeiro, como nós também vamos chegar, né? Assim como Jesus também, quando estava aprendendo, teve também seus mestres que já tinham chegado antes dele ao estado de espírito puro. Então, como diz lá no Livro dos Espíritos, Jesus é o guia modelo da humanidade, né? É o mais puro que já encarnou, né? Teve outros guias, mas menos elevados. Kardec diz, os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, dizem que ele é o mais puro, né? Enfim. Mas então é isso, é o guia e modelo da humanidade, como diz lá, né? E é um espírito puro, nessa visão da escala espírita. Muito obrigado, Érico, também por nos trazeres mais estes pontos de vista que são muito pertinentes e importantes. Uma outra pergunta que também a Sheila aqui nos disse, e esta eu tenho alguma dificuldade em compreender, mas vou responder filosoficamente, da melhor maneira que eu puder, que a minha razão der. Há dúvidas da crença da verdade justificada da comprovação de Jesus Cristo. Bom, vamos recordar. Filosofia igual a crença verdadeira justificada. Portanto, envolvendo a razão. Ora, envolvendo a razão, olhando para a história, olhando para o que Cristo, os exemplos de Cristo, para o que nós sabemos que foi a vida dele, é possível justificar que ele era um homem bom,
era o que nós podemos designar por um espírito puro, o guia da humanidade daquela época em que ele viveu, e que ainda remanesce para hoje aqui na Terra. Portanto, pela razão, sim, justifica-se que pelos feitos que ele faz, pelo que se sabe da história de Cristo, pela sua conduta, é um exemplo. É justificável que é um exemplo moral a seguir. Quando se fala comprovação, aí estamos a falar de ciência. Ciência é a crença verdadeira, justificada e comprovada. Se filosoficamente conseguimos justificar que a crença verdadeira que temos de que Cristo é o modelo e guia da humanidade, racionalmente se chegou lá, comprová-lo agora, o que é que exige? Exige, no mínimo, que outras pessoas ao redor do mundo confirmem também a mesma coisa. E aqui as coisas não são assim tão científicas, tão comprovadas. Basta só dizer que eu dizia há pouco, religiões abraâmicas, que estão lá 3, e só uma delas é que é o cristianismo, as outras é o judaísmo e o islamismo, só representa 30% do movimento religioso atual. Então há 60% de seres humanos, nestes 7 bilhões que aqui vivem, que não seguem a Cristo. Que não, para eles, terão os seus guias espirituais, por certo, alguns do mesmo nível que Cristo. Para nós, segundo a nossa verdade, olhando para a realidade, como ninguém consegue abranger tudo, nós vemos a realidade segundo a visão cristã. Mas atenção, esta é só 1/3 do todo. Outros vêm segundo outro. E se eles existem, se há 2/3 de seres encarnados que não conhecem a Cristo, que existem e estão encarnados nesta Terra, aqui não há milagres. Se estamos todos aqui encarnados é porque estamos todos muito iguais. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, quanto à comprovação, está um pouco curta. Filosoficamente, acho que se nós apresentarmos os mesmos dados, a vida deste ser, Cristo, a um budista, a um hindu, ele, consultando os exemplos morais de Cristo, consultando a história de Cristo, por certo, concordará, racionalmente, filosoficamente, concordará que está perante um ser superior. Não cabe muita dúvida. Como nós também podemos reconhecer, olhando para Buda, também me parece. Ok? Muito bem. Comprovar está curto, porque há 66% da população mundial que não comprova necessariamente, isto é, não reconhece que Cristo seja o seu modelo e guia. E também evoluíram. Portanto, nós temos que ser abertos. E o Espiritismo, tendo encontrado na moral cristã a sua base, e muito bem, porque há que encontrar uma. Mas é verdade que... Mas o Espiritismo vai mais além. O Espiritismo não tem cor, não tem seita, não tem casta. Visa unir a todos. Portanto, um hindu, um budista,
um, um crente da religião tradicional chinesa, um crente de qualquer religião africana, que o impede de ser espírita? Por não conhecer a Cristo? Por não olhar para Cristo como um profeta? Não. Os postulados espíritas, e aí é que é a sua validez, eles são válidos pelo que valem filosoficamente e comprovadamente. Mas são os postulados, não as pessoas e não os profetas. Portanto, não confundamos Kardec com o espiritismo, não confundamos Cristo com o progresso moral da humanidade. Não representa o todo, não. Há pessoas que o ensinaram a ele e também fazem parte da humanidade. Portanto, ponhamos as coisas filosoficamente no seu lugar, estaremos em melhores condições de humildemente estabelecermos conversas válidas, não dogmáticas, com outros seres encarnados no nosso mundo atual, que não veem o mundo da forma como nós fomos educados. 60% das pessoas que também estão preocupadas com a vida para além da morte, com a existência de Deus, etc., não conhecem a Cristo, mas estão nesta terra, portanto também evoluíram. Ok? Portanto, tenhamos essa noção. O espiritismo não é uma religião, embora o sendo filosoficamente, porque visa a união de todos. Portanto, não queiramos fazer do espiritismo as razões pelas quais Kardec disse que ele não era uma religião, porque exatamente ao querermos, as religiões, ao quererem ser as detentoras da verdade, da melhor verdade, engessam, dogmatizam, e então não crês em Cristo, não podes progredir moralmente. Não crês em Buda, não podes progredir moralmente. Não crês no Bhagavad Gita, não podes... Não. O Espiritismo vem exatamente para nos dizer nada disso, amigos. Temos referenciais, devemos aproveitá-los, mas não devemos excluir nada aqui. Érico, não sei se queres complementar de alguma forma. Bem, essa questão, né, do Jesus com a reencarnação, Jesus fala, né, da reencarnação. Até Kardec no Evangelho ele tem um capítulo, é preciso nascer de novo, né, com a conversa de Jesus com Nicodemos, que ele fala isso, é preciso nascer de novo. E aí a interpretação espírita é de que isso se refere à reencarnação. Mas não foi o Evangelho que comprovou a reencarnação, né? Se eu entendi. Né? Há dúvidas da crença, da verdade justificada da comprovação de Jesus. Então Jesus ele falou dos princípios espíritas, né? Mas quem comprova os princípios espíritas é o espiritismo, que não é como ciência. Né, o espiritismo é a chave hermenêutica para interpretar os textos evangélicos, né, e os textos também de outros textos sagrados. Né? Mas talvez a Shirley esteja perguntando sobre a comprovação da existência de Jesus histórico. Né? Eu sei que isso, segundo a arqueologia, a historiografia, hoje já é ponto pacífico. Jesus existiu como figura histórica. Talvez seja isso, né? A grande maioria dos historiadores, dos acadêmicos, arqueólogos comprovam a existência de Jesus, né? Pelo relato, né, de todo mundo que conviveu com Jesus, né? O relato daqueles que seguiram e se sacrificaram, né? Foram mártires por Jesus, os próprios apóstolos, né? E por diversas coisas, né? Como o historiador Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, ele fala de Jesus, né? Mesmo sendo judeu, né? Então Jesus existiu mesmo se a pessoa não for cristã, for tipo ateia, né? Agnóstica,
como figura histórica ele existiu. Acho que talvez seja isso que a Shirley perguntou, não sei, ela pode falar no chat. Mas como figura histórica existe comprovação da existência de Jesus, sim. Mas o espiritismo vai se preocupar com a questão moral, né? Independente da existência do Jesus histórico, a questão moral de Jesus como figura moral, né? O espiritismo já parte do princípio de que existiu e que é uma figura moral, né? Então o aspecto moral mais importante pro espiritismo. Ela falou sim, Eric. Então é isso, né? Que eu saiba, a arqueologia e a historiografia já confirmou que Jesus existiu como figura histórica, né? Mesmo para os historiadores ateus agnósticos, né? Muito obrigado, Eric. Pronto, julgamos então que fomos ao encontro do que a Shirley quereria. Ela diz aqui que Jesus não veio destruir a moral que existia e sim veio justificá-la e aprimorá-la. Sim, claro, porque exatamente é isso, a realidade é essa, havia uma interpretação da lei de Deus e ele veio reformular essa lei, tal como Moisés já tinha vindo reformular a de Abraão, e necessariamente, quanto mais para diante formos, melhores reinterpretações se encontram. O Espiritismo veio, por exemplo, clarificar coisas que metaforicamente e por palavras Cristo tinha dito e que não se tinham compreendido bem. Portanto, é ver as velhas terras com os novos olhos. A moral de Jesus, qual está na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, ora, vamos aqui, a nossa amiga Rosário diz boa noite, a Chile nos agradece e julgo que temos aqui, não temos aqui mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Bom, Eric, não sei se queres fazer algum comentário final antes de encerrarmos. Não, só queria realmente agradecer a você, João, e a todos. Foi excelente e muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado a ti, Eric, pelo teu empenho, pela tua dedicação, pela tua participação, por aquilo que nos trouxeste do teu conhecimento, que muito enriqueceu a nossa reflexão de hoje. Também vos agradecemos a todos, queridos amigos e seguidores que estiveram connosco, comentando, perguntando. E então vamos terminar os nossos trabalhos de hoje. Ficamos já marcados para a próxima sexta-feira, em que abordaremos outro tema espírita a esta hora, nestes mesmos canais. Mas, entretanto, vamos terminar o nosso trabalho de hoje da mesma forma que começamos, elevando o nosso pensamento a Deus, fazendo, enfim, uma prece. Então, comecemos por louvar a Deus por esta obra maravilhosa, que é a escola da vida, em que Ele nos colocou como alunos, seus filhos, em que nós vamos nos apercebendo que, à medida que vamos progredindo intelectualmente e moralmente, nós vamos vendo detalhes que não tínhamos visto antes, de uma obra que já existia. Ora, algo assim é digno de louvor. Uma obra com uma riqueza destas é digno de louvor. Louvado sejas Deus como autor desta obra. Mas nós vos queremos agradecer também a possibilidade que a todos nos dás de conhecer a tua obra através da inteligência, do princípio inteligente que está na nossa alma e que está sempre connosco. Nasceu e depois permanece connosco. Nunca morre, segue por todos os tempos. E que é aprimorável. E à medida que se vai aprimorável, que se vai sendo aprimorado, melhor vai interpretando a obra de Deus, melhor se vai aproximando dele, mais culto e melhor ser.
se vai construindo, se vai aprimorando. E assim se demonstra a transição planetária, universal, a constante movimento de evolução, que é, afinal, a transição. Nós vos queremos agradecer, Senhor, pela dádiva da inteligência. Mas, por fim, Senhor, vos queremos pedir que, quando estivermos hesitantes no uso da inteligência para o nosso progresso, ou quando estivermos a querer cair na inércia e no imobilismo, na dogmatização das nossas ideias e das verdades que temos, para fugirmos ao trabalho de continuar a aprimorar a nossa inteligência, aí, Senhor, nesses momentos vos pedimos que nos envieis os nossos anjos da guarda, os bons espíritos, os profetas de todos nós, para nos recordar qual é que é o nosso caminho, qual é que é a finalidade por que estamos encarnados, por que vivemos, que é o progresso moral. Pedimos, Senhor, que nos envieis essas boas sugestões através da espiritualidade que nos é superior. Bem-aja, queridos amigos, uma boa noite a todos. Uma vez mais, o nosso muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. E então, ficamos de encontro marcado para a próxima semana, em que refletiremos sobre outro tema espírita. Boa noite, amigos.